Jesus, amém? Fique de pé, meus queridos. Abra suas Bíblias, Mateus, o capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, versículo 36 a seguir. Louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra na casa do Senhor. Deus continue abençoando, dando graça para permanecermos vindo, ouvir e aprender a palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 36 a seguir. Quem achou, diga amém. Tem um jovem ali procurando ainda. Primeiro livro do Novo Testamento, já no finalzinho dos capítulos. Mateus capítulo 26, versículo 36 a seguir, nos diz assim: Em seguida foi Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou orar. E ali levou consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantou-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, e orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim o que tu queres. E voltou para os discípulos e achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis ou caídes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Diante desse texto, vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti pela Tua palavra, por tudo que o Senhor já falou, já ministrou em nossos corações. Já passamos um momento em oração antes da palavra, já sentimos a Tua presença. E a mesma nessa noite, Senhor, me dê graça e inspiração, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, em nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos diante de um texto conhecido, algumas horas antes que Cristo fosse preso, para que então fosse crucificado, morto, mas no terceiro dia ressuscitar. Algumas horas antes, ele nos deixou um ensinamento muito forte, tremendo, a respeito da oração. Jesus, ele pregava, ensinava, e nós aprendemos muitas coisas por aquilo que ele falava, mas também podemos aprender algo do nosso Senhor Jesus simplesmente com os atos que ele fazia. Ou seja, Jesus, ele ensinava pela sua palavra, mas também com o seu testemunho prático, como ele vivia no seu ministério e diante da sociedade, e principalmente diante do seu Pai Celeste. Então ele ensinava nós, ensina nós com as suas palavras e com as suas atitudes. E aqui ele nos ensina. Jesus sempre foi um homem de oração. Jesus sempre foi um homem que orava. Ele orou para escolher os seus 12 discípulos, orava para abençoar as pessoas, orava para realizar os seus milagres. Jesus sempre foi um homem de oração. E nós iremos falar nessa noite sobre exatamente isso, sobre oração. E eu quero falar sobre como orar uma hora. Nós sabemos que há uma dificuldade tremenda, sabemos que há uma guerra, uma luta dentro de cada um de nós para orarmos. É um ato tão fácil, mas automaticamente se torna difícil. Porque Jesus diz: a carne
é fraca. Memorize comigo o versículo-chave dessa mensagem, que fala sobre o 41, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa é uma das maiores guerras que todos nós temos. A carne, o pecado adâmico, desde a época, o dia que o nosso pai, lá na antiguidade, pecou contra Deus, a semente do pecado veio sobre o homem. Então é essa maldade, é essa semente de pecado que habita em nós, que faz com que nós, na nossa natureza humana, não queira as coisas santas, não queira as coisas do reino de Deus. E Jesus falou: vigiai, porque para que não entreis em tentação, ou não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. E nós muitas das vezes ouvimos alguns falando sobre esse versículo e aplicam de maneira errada, porque a fraqueza aqui não é para pecar. Jesus falou que a fraqueza nesse contexto é para orar. Então Jesus está falando aqui sobre oração. Ele fala: a carne é fraca para orar. Então, ao decorrer dos anos de vida cristã com Deus, ano após ano orando, buscando e tendo conhecimento de homens que vieram a essa terra e que foram usados por Deus poderosamente, não só como exemplos a igreja primitiva, porque em Atos 1,14 diz que eles perseveravam na oração. Lá pelos Atos 5 diz que também eles oravam e perseveravam na oração. Paulo, escrevendo aos Tessalônicos, vai dizer que a igreja tem que orar incessantemente, orar sem cessar. Aos Colossenses ele diz: vigiai ou velai em oração. Então a Bíblia ela é recheada em nos afirmar para orarmos. E por que a Bíblia nos manda a orar? Jesus diz: para que não cairdes. Então nós oramos para não cair, nós oramos para permanecer, nós oramos para que o Espírito do Senhor permaneça sobre nós, porque o homem que ora, ele deixa de pecar, mas quando nós deixamos de orar, nós pecamos. Se nós orarmos muito, nós não pecaremos muito, mas se nós não orarmos muito, nós pecaremos muito. Por isso que Jesus diz: vigiai, porque a carne é fraca. E essa vigilância, ele diz, na oração. Diante desse texto, sabendo que Jesus disse para nós orarmos, porque é mandamento. Se nós não orarmos, nós estamos pecando, violando um dos mandamentos, porque orar é um mandamento bíblico. Jesus orava para tudo. E nós oramos para quê? Nós muitas das vezes não oramos para fazer negócio, não oramos para comermos, às vezes não oramos para fazermos uma viagem, não oramos para fazer um plano ou qualquer algo, mas Jesus diz: orai todo o tempo, orai para que não cairdes. E na Bíblia Sagrada vai nos relatar alguns modelos de oração. A oração do Pai Nosso, o nosso pastor já trouxe um ensino falando sobre a oração do Pai Nosso, e lá é um modelo de oração, como ele muito bem nos explicou. Mas a Bíblia ela é maravilhosa e profunda. Quanto mais nós mergulharmos nas Escrituras, mais revelação dela virá sobre nós. Mas é um poço de revelação, e é o Espírito Santo que vai nos revelar tudo isso nas Escrituras. Diante disso, para nós ganhar tempo, vamos falar sobre como orar uma hora. Quem quer aprender? Orar no mínimo uma hora. É um método. Nós sabemos como orar, só que a Bíblia nos ensina que nós não podemos orar de qualquer forma e nem de qualquer jeito. Por isso que a Bíblia nos mostra modelos de oração. E nós, como os bons servos fiéis ao Senhor, temos que ter um plano de oração, porque a
carne é fraca, e se nós não disciplinarmos, repita comigo, disciplinarmos o nosso corpo para orar, provavelmente lá na frente nós iremos cair, porque o homem que ora deixa de pecar, aquele que peca deixa de orar. É isso que a Bíblia nos ensina. Então nós iremos aprender nessa noite um modelo de oração para nós orar pelo menos, no mínimo, 1 hora. Quando eu aprendi isso, meu amado, a minha vida espiritual mudou. E como nós estamos vivendo em um clima de avivamento, há 3 anos atrás, Deus, o Espírito Santo, começou a despertar homem em todo o mundo. 3 anos atrás, ou seja, no início da pandemia. Quando começou a pandemia, Deus começou a despertar homens e mulheres nos 4 cantos do mundo a respeito de avivamento. E prove a Deus a CPAD trazer exatamente uma revista falando sobre avivamento durante 3 meses. O que é isso? É o Espírito Santo preparando a sua noiva, a sua igreja, para viver esse avivamento. Porque avivamento ele é tão abrangente que fica difícil de explicar ele, mas abrange os temas principais: salvação, arrependimento, a vinda de Cristo, e vai indo. Mas todo avivamento começa com oração. Todo avivamento, mano, não houve nenhum avivamento na história, desde Atos para cá, sem oração. Então, se Deus quer trazer um avivamento e vai trazer um avivamento, a igreja tem que se despertar para a oração. E com isso, meu amado, vai acontecer coisa extraordinária, que nem sei como que Deus vai começar e nem vai terminar, de tantas coisas que Deus irá operar durante esse período de avivamento. Pois bem, então eu quero trazer um modelo de oração nessa noite sobre o tabernáculo do Senhor. Os irmãos já ouviram falar sobre o tabernáculo na Bíblia Sagrada? Eu poderia falar aqui em rápidas palavras para nós ganhar tempo, mas eu, observando e conhecendo os irmãos, bem sei que nem todos têm um conhecimento sobre o tabernáculo. E eu vou ter que gastar um tempozinho agora para que vocês venham compreender um pouco. O tabernáculo foi um santuário que Deus estabeleceu na velha aliança, no Velho Testamento. Após o povo sair do Egito, diz a Bíblia Sagrada que Deus, através de Moisés, Deus fala: Moisés, sobre o monte, porque eu vou te mostrar algo, e você vai fazer um modelo, e o meu Espírito vai instruir homens, vai capacitá-los, habilitá-los, para que então ele faça uma réplica daquilo que eu vou lhe mostrar no monte. Moisés sobe o monte, então Deus mostra para ele um santuário, e diz: da forma que você está vendo, faça uma réplica lá no meio do meu povo. Por quê? Olha o que diz em Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9, diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então veja que Deus ordena a Moisés para que fizesse o modelo de um tabernáculo. Eu vou resumir, porque o Senhor me deu uma série de mensagens sobre isso, pelo menos umas 3 a 4 mensagens, mas eu quero trazer só um aperitivo nessa noite a respeito disso, sobre oração. Então, sobre o tabernáculo, olha o que você e eu nessa noite vamos ouvir. O tabernáculo, meu amado, não é nada mais nada menos do que o corpo de Cristo. Tudo que estava no tabernáculo representava ou apontava para Cristo, ao qual viria nos salvar. Então veja que quando nós adentramos no tabernáculo, na tenda, o primeiro utensílio que nós encontramos é o altar de bronze, aonde sacrificava os animais para remir, perdoar, expiar o pecado do povo. E quando nós olhamos sobre sacrifício, altar de sacrifício, de holocausto, logo nós lembramos da morte de Cristo. Então, aqui nós iniciamos essa correria, que eu chamo de correria de oração no tabernáculo. O tabernáculo é o que? O corpo de Cristo. Se você for analisar, quando eu descobri esses dias, essa semana passada, sobre isso, eu digo muito glória a Deus. Porque o tabernáculo,
Quando nós adentramos sobre o altar do sacrifício, e tudo ali simbolizava Cristo. Ou seja, essa oração na correria do tabernáculo, durante no mínimo 1 hora, nós estamos correndo sobre o corpo de Cristo. E se você for perguntar, pastor, se então o tabernáculo é uma réplica que existe no céu, se você for olhar no livro do Apocalipse, você não vai encontrar simplesmente um tabernáculo detalhado como Moisés descreveu e deixou registrado para nós. Mas você vai encontrar a própria Bíblia dizendo que o tabernáculo que existe hoje no céu é o próprio Cristo. Ou seja, o tabernáculo do Velho Testamento é o próprio Cristo. E quando nós oramos sobre o tabernáculo, nós estamos orando em Cristo, no corpo de Cristo. Então vejam, o primeiro ponto, o utensílio que nós encontramos no tabernáculo é o altar de bronze, ou o altar do sacrifício. Levítico capítulo 9. Eu vou ler para os irmãos para ganhar tempo. Levítico capítulo 9, no versículo de número 7, olha o que diz. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então veja que o altar de bronze, o altar do sacrifício, era para perdão, remissão, expiação do pecado do povo. Então, se nós estamos numa corrida de oração, num tabernáculo, a primeira coisa que nós temos que entender: o altar do sacrifício simboliza a cruz. Então, os primeiros 15 a 20 minutos da tua oração, nós vamos levar os nossos pecados à cruz, aonde Jesus, a Bíblia diz que Ele levou na cruz todos os nossos pecados. Então, como que eu devo orar, pastor? A minha oração, iniciando, quando você adentrar na presença de Deus, a primeira coisa que você vai orar diante do Senhor é um modelo de oração, como orar 1 hora diante do Senhor. Então, os primeiros 15 a 20 minutos, você vai adentrar na presença de Deus com reverência e temor, e vai levar os seus pecados diante de Deus, através da cruz de Cristo. Então, quando você adentrar na oração, você já vai logo à cruz de Cristo. Como? Confessando os seus pecados. É um modelo de oração. Confessando os seus pecados. Lembra que Jesus falou? A carne é fraca para orar. Mas quando nós adentramos com esse modelo de oração que o Senhor tem nos dado, confessando os nossos pecados, levando até a Deus, através da cruz de Cristo, a sua remissão naquela cruz, nós começamos a confessar os nossos pecados, levar a Ele. Então, na cruz, o que nós levamos para a cruz? Os nossos pecados. O que mais, pastor? As nossas dores. O que mais, pastor? As nossas mágoas, os nossos medos, os nossos orgulhos, o ego, decepções, ansiedade, dúvidas, decepções, doença e a nossa justiça própria. Eu lhe dei nessa noite alguns pontos que nós, para orarmos, começarmos essa corrida de oração, nós temos que começar por isso. É um modelo de oração muito poderoso, aonde um grande homem de Deus, morreu tem uns 2 anos só, um coreano, um pastor uma das maiores igrejas do mundo, Poyok-Chu. Ele foi um coreano que teve uma das maiores igrejas, e um homem que se dedicou a sua vida à oração. A sua igreja é 1 milhão de membros. Imagina vocês pastoreando uma igreja de 1 milhão de membros, para entregar ceia num carrinho muito grande, quarteirões, grande, muito grande. Mas me pergunte como foi que esse homem ganhou tanta alma para Cristo. Lógico, através da palavra, me pregando. Mas
os corações das almas foram quebrantados, como ele diz nos seus livros, que foi através da evangelização, visitas e oração. Eles oravam 5, 6 horas por dia. Os pastores deles tinham que orar no mínimo 4 horas por dia. Então nós vemos que a oração move o coração de Deus e move muitas coisas no mundo espirituais. Então, quando nós levamos nossas orações ao Senhor, além de nós adentrarmos com humildade, temor, nós temos que começar confessando os nossos pecados. É um modelo de oração. A cruz, o altar de bronze do sacrifício, simboliza o sacrifício de Cristo na cruz. Então nós levamos nossos pecados, dores, mágoa. Sabe aquele dia que você brigou com alguém, se estressou e falou algo que não podia? É nesse exato momento que você leva a Deus, através da cruz, da expiação de Cristo. Você se lança aos pés do Senhor e fala: Senhor, perdoa porque eu fiz isso, perdoa porque eu falei aquilo, perdoa-me, Senhor. Essa angústia, aquele momento depressivo, as frustrações, o ego, que é uma das coisas que mais nós temos que levar à cruz de Cristo, é o ego nosso, porque nós temos ainda a raiz adâmica caída, e se nós não levarmos à cruz do Senhor esse ego, a justiça própria é aquilo que nós sempre queremos estar certo, nós queremos sempre estar por cima, não abaixar o nariz. Isso se chama justiça própria, está relacionado. Então tudo isso nós levamos à cruz. Aí eu te pergunto, quanto tempo você levaria para pedir perdão e levar os seus pecados à cruz? Será que 10, 15 minutos seria o bastante? Será que é só o pastor Jair que tem tanto pecado assim? Então, nessa correria de oração, só aqui, levando nossos pecados à cruz, nós levaríamos pelo menos, no mínimo, 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Segundo, quando nós passamos do primeiro ao terceiro do tabernáculo, o altar de sacrifício, nós encontramos uma pia. E a pia, a cruz, fala de quê? Sacrifício, que era o altar. A pia fala de santificação. Quanto tempo nós levaria para nós orarmos ao Senhor pedindo santificação? A primeira parte nós levaríamos no mínimo 15 minutos a 20. E tem pessoas que não conseguem nem orar nem 10, né? Está pegando muito pouco, não tá? E pecado tem nome. Pastor, como é que eu oro pedir perdão? Deus, me perdoa todos os meus pecados. É assim? Não. Nosso pastor já falou sobre isso aqui também. Pecado tem nome, e nós temos que confessar. Magoei aquela pessoa, fiz isso, olhei para isso. No mínimo 15 a 20 minutos. E nós vamos na corrida de oração no tabernáculo. Agora passamos o sacrifício. E o sacrifício, após o sacerdote matar ou imolar o cordeiro, ele ficava todo sujo de sangue. E para adentrar então no segundo, na repartição do átrio, ele tinha que se lavar. Então tinha uma pia, que era um lavatório. Isso se encontra em Êxodo 40. Êxodo 40, no versículo 30, olha o que diz: pois também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. Então, quando saía do altar do sacrifício, passava pela pia para se lavar. E a pia fala de santificação. Nessa correria de oração no tabernáculo, como orar uma hora, você passou agora pedindo perdão dos seus pecados, levando ao sacrifício de Cristo na cruz. E agora, após você sair desse momento, você vai entrar agora pelo processo de santificação. Olha, meu amado, como isso é poderoso. Passando pelo processo de santificação. Como que é isso, pastor?
deixa eu abrir um pouquinho o seu entendimento. Santificação é nós melhorar. Como? Na oração você vai dizer: Senhor, eu preciso melhorar nesta área. Pastor, como crente, meu Deus, como crente, eu preciso melhorar como um pastor. Como crente, eu preciso melhorar como um obreiro. Pastor, meu Deus, como crente, como teu servo, eu preciso melhorar como mulher, como filho, como um ministro. E assim nós iremos nos santificando, porque a santificação ela vai nos limpando, vai nos lavando. E a Bíblia diz que pela palavra e pela oração é santificado. É a Bíblia que nos diz: pela palavra e pela oração nós somos santificados. E nesse momento da oração você está se santificando como? Declarando para Deus que precisa melhorar. E eu te pergunto, demoraria quanto tempo para você falar palavra por palavra, na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso melhorar nisso, Senhor, eu preciso melhorar naquilo, Senhor, eu preciso deixar disso, Senhor, eu preciso avançar nisso. Isso é um processo de santificação na vida do crente. Lembre-se o que o escritor aos Hebreus diz no 14: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos de santificação. E essa santificação ela é gradualmente, é todos os dias estar diante do Senhor. Por isso que Jesus falou: no mínimo nós temos que orar uma hora por dia, para que nós não caia em tentação. Então veja a responsabilidade que nós temos como crentes na presença de Deus. É muito sério. E para que nós possamos viver um grande avivamento, nós ministros temos que ensinar como temos ensinado, mas agora mais ainda, como o povo buscar a Deus, como se humilhar diante do Senhor, porque o evangelho que estão pregando por aí não ensina nada disso. E nós estamos com essa grande responsabilidade de reevangelizar novamente. É triste falar isso, mas temos que reevangelizar uma boa parte do nosso povo, porque tem sido contaminado com o evangelho que não é de Cristo. Então, meu amado, nessa correria do tabernáculo de oração, nós passamos agora pela pia, no processo de santificação. Quanto tempo você demoraria nessa área, na oração? Quanto tempo? Pedindo a Deus que viesse melhorar a tua vida. Quanto tempo? Estamos no culto de ensino, você tem que analisar, raciocinar. Quanto tempo nós gastaríamos pedindo ao Senhor para nós nos melhorarmos na sua presença? Nesse processo, meu amado, nós estamos sendo derretidos diante de Deus. Você sabia disso? Os primeiros dias vai ser difícil, porque a nossa carne não vai querer. A nossa carne não vai querer ser subjugada. E nós temos que disciplinar nossa carne. Senão nós nunca iremos vivenciar aquilo que realmente Jesus quer para nossas vidas. Nós nunca, se nós não disciplinarmos a nossa carne. E nós disciplinamos a nossa carne através da oração e do jejum. E outro dia nós vamos falar sobre o jejum também, biblicamente. O processo da santificação é necessário. Então nós gastaríamos aqui 15 a 20 minutos também, no mínimo, nessa correria de oração. Então 15. Então veja, 15 minutos ou 20 minutos no primeiro ponto, mais 20 agora, são quanto? 40 ou 30. Está vendo aí como é bem fácil? Quando nós seguimos um padrão bíblico de oração, no processo de santificação você vai dizer: nós dizemos ao Senhor: eu quero ser a luz e o sal da terra. Quando nós oramos isso, mamãe, nós estamos nos santificando. Mateus capítulo de número 5, versículo 14 a seguir, Jesus diz: vós sois o sal e a luz deste mundo.
Então, no processo da santificação, nós temos que orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso ser o sal e luz deste mundo. Eu te pergunto, a luz pode ser escondida? Jesus falou que tem que pôr um velador para clarear o ambiente. O sal é para trazer um equilíbrio, uma temperança, nem ser salgado e nem soço. É para trazer um equilíbrio na vida do crente. Ou seja, nós temos que pedir ao Senhor equilíbrio. Olha os frutos do Espírito adentrando na oração. E quando nós oramos este modelo, estou sentindo Deus aqui. Quando nós oramos este modelo, veja que os frutos do Espírito vai sendo gerado dentro de nós, que é o caráter de Cristo. Que é o caráter de Cristo. No processo de santificação, nós pedimos: Senhor, eu preciso ser mais fiel, eu preciso falar menos e ouvir mais. Tudo isso, meu amado, é um processo de santificação em nossas vidas. Vê como essa correria de oração é tão eficaz em nossas vidas. Quando eu passei a orar, esse modelo de oração, amado, da minha vida espiritual desses últimos dias para cá tem sido totalmente diferente. Totalmente diferente. A Bíblia diz em Oséias 4, diz o quê? Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não podemos nos acostumarmos com o nível espiritual que estamos. E nesse modelo de oração, dessa forma orando a Deus, eu não estou dizendo que é a verdade absoluta. Eu estou te dando um modelo de oração. Com esse modelo de oração, amado, você vai ver que a sua vida vai ser totalmente diferente diante do Senhor, porque abrange todos os demais pontos que nós conhecemos e que já foi ensinado. Terceiro, quando nós passamos pelo altar de sacrifício, levamos 15 a 20 minutos. Nós passamos agora pela pia, pelo lavatório, mais 15 a 20 minutos. 30 a 40 minutos de oração você já orou. Está vendo uma forma maravilhosa que o Senhor nos ensina através da sua palavra? Passando agora pela pia, o lavatório, nós adentramos agora num lugar santo. E aqui as coisas começam a ficar mais gostosas. Por quê? Explico. Porque durante esses 30 a 40 minutos, a tua carne já foi subjugada. Todo orador que eu já li e já conheci, os 30 minutos são de guerra na nossa carne. Todos eles. Os 30 minutos primeiro de oração é um momento de guerra da nossa carne. Ela quer desistir, ela quer orar. E olha que interessante que eu aprendi também. Todas as vezes que você estiver orando ao Senhor e faltar as palavras na sua mente, nós, na maioria, queremos parar a oração e desistir. Sim ou não? Eu vou te dar algo nessa noite, uma chave. Quando você estiver ali prostrado, orando, e as palavras acabar, é tudo que a carne quer, você parar de orar. Mas você não vai parar, você vai continuar de joelho durante 2 minutos a 3. Você vai ver que novamente o Espírito Santo vai voltar a trazer as palavras. Aleluia. Ele vai voltar novamente a trazer as palavras sobre a sua mente, a sua boca. E você vai continuar a oração. Vê? O que a carne nossa quer não é orar. Por isso que Jesus falou: a carne é fraca para orar. O Espírito está pronto, mas ela é fraca. Então você não vai parar de orar. As palavras sumiram, continue no momento com Deus. Durante 2, 3 minutos, com o seu foco, a sua mente vai querer sair, você volta novamente. Você vai ver que durante 2, 3 minutos, novamente as palavras vão fluir. E você vai estar subjugando a tua carne. Passamos pelo lavatório, adentramos agora no lugar santo. E aqui as coisas agora, você já está com a sua carne já ali derretida diante do Senhor, ou se derretendo. Você vai estar mais agora ali, mais no mundo do Espírito Santo, ou na dimensão do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ou na dimensão do Espírito Santo.
ou na dimensão do Espírito Santo. Quando você sai desses 30, 40 minutos e entra agora no lugar santo do tabernáculo, meu amado, as coisas agora, o ar vai ficar rarefeito, porque a tua carne já está derretida. Você já vai estar mais sensível. Durante esses 30, 40 minutos, o Espírito Santo já está trabalhando muito forte no seu coração. E quando nós adentrar agora no lugar santo do tabernáculo, você vai encontrar à sua esquerda o candelabro, à sua direita a mesa dos pães da proporção. E é aqui que as coisas começam a ficar mais gostosas. Porque agora a sua carne está subjugada, você já está no momento, entrando no nível do Espírito Santo, e você agora vai entrar num outro período, numa outra repartição, que se chama lugar santo. Na oração você vai encontrar agora o tabernáculo e o candelabro no tabernáculo. No lugar esquerdo está o candelabro. O que significa o candelabro? Fala dos 7 Espíritos de Deus, da sua plenitude. E nesse momento da oração, o que simboliza? Aleluia. Primeiro, eu dividi em 2 pontos, porque nós vamos encontrar o candelabro e a mesa dos pães da proporção. O candelabro fala do Espírito Santo, da sua presença. Neste momento da oração, nós iremos sermos visitados, tomados do seu Espírito. Vê, você confessou seus pecados, pediu santificação, agora você adentrou numa dimensão do Espírito, e nessa dimensão do Espírito Ele vai te visitar, vai visitar o seu consciente, o seu subconsciente. Ele vai ativar dentro de você aquilo que estava morto, ou seja, vai trazer um reavivamento dentro do seu interior, e você vai começar agora a ser visitado pelo Espírito Santo de maneira que você nunca foi. E toda visitação, aprenda isso, toda visitação tem uma revelação, e toda revelação do Espírito vai te levar a Cristo, toda. E depois em Cristo vai vir as demais revelações, porque o Espírito Santo ele vem para testemunhar de Cristo, sim ou não? É isso que a Bíblia nos ensina. Então, meu amado, neste momento da oração, nesses 15 a 20 minutos, você está agora, o que nós chamamos de correria no tabernáculo, você está no lugar santo, na presença de Deus, aonde agora você está no mundo, na dimensão do Espírito, e Ele vai começar a te visitar de maneira muito profunda, e você vai começar a chorar, a babar, a molhar o lugar onde você está. Por quê? Porque Ele vai te trazer arrependimento, Ele vai te trazer ali o quê? Um quebrantamento dentro do seu interior. E vai começar a ser, você vai começar a ser visitado de maneira muito poderosa por Ele, muito forte. Neste momento, você vai pedir o que nesse momento de oração? Você vai pedir: Senhor, me visita, me toca, me quebranteia. Nesse momento do Espírito, você vai ser visitado, você vai ter revelação, e você nesse momento, você vai pedir os dons do Espírito. Porque é no mundo do Espírito Santo, é na dimensão do Espírito Santo que estão os dons. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre vai falar sobre os dons do Espírito, e a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que dá os dons do Espírito. Então nessa dimensão do Espírito, meu amado, você vai ser visitado, e Ele vai te levar a ser quebrantado, se arrepender, vai te levar a Cristo, e em Cristo vai vir as riquezas das revelações que Paulo escreveu aos Colossenses. Em Cristo está as riquezas encobertas, e tudo aquilo que está envolvido a dimensão ao mundo do Espírito, neste momento da oração, vai vir as visitações dele. Vai haver momento que você vai sentir o sussurrar no seu ouvido,
Você vai sentir o seu coração como se fosse uma brasa de fogo. Visitações poderosas do Espírito. Vai vir revelações do seu Espírito. E é nesse momento que você tem que ser inteligente e começar a pedir os dons do Espírito. A Bíblia manda nós pedir os dons. E os melhores, ele fala, pedir os melhores dons. Nesse momento da oração você vai pedir os dons do Espírito. O que mais, pastor? Você vai pedir o quê? Você vai pedir sabedoria. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e Deus lhe dará todos. Então, nesse momento, na dimensão do Espírito, você vai pedir sabedoria. Sabedoria da palavra, sabedoria para pregar, para ensinar, para lidar em tais áreas. Você vai entrar agora na dimensão do Espírito, e tudo que é Espírito é inteligente. Você sabia disso? Por isso que os anjos são inteligentes. Os animais não são inteligentes, são racionais, irracionais, agem por instinto. Então você está na dimensão do Espírito. Seja inteligente e peça as coisas inteligentes. Peça os dons, peça para Ele te visitar, peça para Ele queimar o seu coração por Ele, pela sua obra. Se envolva, mas fique tranquilo. Se você seguir esse padrão de oração, conforme o Senhor tem nos ensinado, você vai ver que vai fluir as palavras, vai fluir. E quando você adentrar nessa dimensão, nesse momento dessa oração, você vai ver que vai ser diferente. E você vai ver agora que lá do direito vai estar a mesa da proporção. Nesse mundo do Espírito você vai pedir para Ele queimar, já falei, né? Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Derrama a unção do Teu Espírito, os Teus dons, etc. Só aqui você levaria quanto tempo? Uma oração tão gostosa, você não queria nem parar, né? Então, aqui você levaria mais 15 a 20 minutos. Já foi aí 1 hora. Fácil, não é? Para a nossa carne não é não. Por isso nós temos que subjugar ela. Mas se nós aplicarmos sobre nossas vidas, você vai ver, mamãe, vai ser diferente. A mesa da proporção, ela fala sobre a palavra de Deus. Êxodo, eu vou ler lá do candelabro, a reverência, que nos diz assim, ó, lá em Êxodo 35, eu não li para vocês, né, para Êxodo 35, 14, sobre o candelabro, nos diz assim: e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária. Então veja que esse candelabro ilumina. E o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo é luz na vida do crente. Por isso que nós somos o sal e a luz dessa terra, porque o Espírito Santo está sobre nós. E Jesus falou assim, ó: para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Êxodo 39, 36. Êxodo 39, 36. O pão da proporção nos diz assim, ó: a mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição. Da proposição. Então veja, nós estamos numa correria de oração no tabernáculo. Então agora, quando você está naquele momento maravilhoso, orando no Espírito, orando na dimensão do Espírito, entra a segunda parte, que é do pão da proposição. E a pão da proposição fala da palavra de Deus, mas não só isso, mas fala da palavra revelada. E nesse momento, o que você e eu devemos de fazer? Nesse momento, nessa correria de oração, nós iremos nesse exato momento de oração, nos prostrar, pegar a Bíblia e ler ela. Estou falando de um momento de oração. Você nesse momento vai pegar a Bíblia, abrir ela e ler ela. Pelo menos 5 a 10 minutos lendo ela, a 15. De 5 a 15 minutos você vai ler. Por isso esse período de oração. Ora, você saiu do Calvário, da cruz, orou 15 a 20 minutos,
e engatou já sobre o lavatório, onde você vai passar pelo processo de santificação, e depois, saindo da santificação, você vai entrar no mundo, na dimensão do Espírito, onde você já vivenciou coisas maravilhosas, sentiu algo poderoso, e agora você vai dobrar o seu joelho, já está prostrado, e vai abrir a Bíblia e vai orar 5 a 15 minutos. Você vai ver que as palavras, ela vai se tornar tão gigante, porque ela vai se revelar de maneira tão clara, a ponto de bater na sua testa. Ela vai ficar gigante, porque o Espírito da profecia vai começar a te revelar, te interpretar, vai trazer algo muito lindo de compreensão das Escrituras, como você nunca vivenciou. Todos os homens de Deus, antes de ler as Escrituras, ora, porque o Espírito da profecia, o Espírito Santo, Ele que nos revela, nos instrui, nos mostra a palavra, é Ele. Então, nesse exato momento, você vai estar orando e lendo a Bíblia. Olha que estratégia maravilhosa. Você vai estar orando e lendo a Bíblia, e você vai orar de 5 a 15 minutos. Você vai ver que você vai começar a compreender as Escrituras como você nunca compreendeu. Você crê nisso, meu amado? Isso aqui são experiências de séculos, e que o Espírito Santo tem despertado em nós para continuarmos, porque aquilo que é certo, justo e verdadeiro tem que ser continuado e vivido. Então nós iremos nos prostrar, ler ela, e ela vai se revelar de maneira tão poderosa como nós nunca vimos. Amém ou não amém? 15 a 20 minutos você gastará nesse tempo. 15 a 20 minutos. E agora nós passamos por esse exato momento. Na frente agora do candelabro, do pano da propiação, logo à frente, diante do véu, porque atrás do véu tem a Arca da Aliança. Um pouquinho antes do véu tem o altar do incenso. Para finalizarmos aqui, o altar do incenso fala de, além de oração, porque a oração tem louvor. Então, eu coloquei aqui esse altar, além de oração, fala também de adoração e louvor. Ora, nós já estamos prostrados, quebrantados, e agora você vai abrir a tua boca e adorar Jesus, dizendo quanto Ele é lindo, é maravilhoso, majestoso, santo, aleluia, tremendo. Você vai começar num momento de adoração e louvor a Deus. Meu amado, você vai ser derretido diante de Deus. Lá vai ficar todo o ego, todo orgulho, vaidade, porque você vai ser derretido. Os irmãos já viram falar sobre isso que eu irei falar. A oração, ela nos derrete. Nós somos como uma vela diante de Deus. E quando o Espírito Santo vem sobre nós começamos a ser derretidos. Agora atente o que eu vou falar. Olha para cá. Atente para o que eu vou falar. Deus usa duas formas para tratar do coração de pessoas. Para o coração de pedra, diz a Bíblia que Ele usa o martelo para esmiuçar a penha. Mas para o coração de carne, Ele usa o fogo para queimar. Como é que está o teu coração nessa noite? De pedra ou de carne? Diante de Deus. O coração de pedra, a Bíblia diz que Ele usa o martelo, mas para o coração de carne, Ele usa o fogo do Espírito para o derreter. Meu amado, se nós praticarmos isso, você vai ver que toda justiça própria, eu não consigo, Ele pode, é Ele que pode, eu não tenho, Ele que tem. E nós vamos ver que as nossas vidas vão ser mais de humildade diante do Senhor. Vamos continuar errando porque somos falhos, mas vamos continuar melhorando dia por dia na presença de Deus. Escute, oração é culto sem plateia. Lá não tem anel de formatura, não tem ninguém rico, não tem ninguém melhor, bom, porque vai estar só você e Deus no secreto. Então oração é um culto sem plateia. Culto sem plateia. É lá que nós somos esmiuçados, quebrantados. É lá que nós somos amassados. Deus só pode usar o homem grandemente
depois que o quebrantá-lo grandemente. Eu repito, Deus só pode usar o homem grandemente depois que quebrantá-lo grandemente. Fora isso, é ego do homem. Olha o que Leonardo Ravenhill diz: o grande problema da oração é que não deixa ninguém famoso. O grande problema da oração é que não deixa ninguém famoso. Lá é um secreto, só você e Deus. Só você e Deus. Deu para compreender os irmãos nessa noite? Outra oportunidade que o Senhor nos der, nós iremos falar também sobre oração, mas de outra área, de outra forma. E assim nós vamos buscando o Senhor, a sua face. E nesses períodos de oração você vai ver que o seu ministério, a sua vida espiritual, as coisas ao seu redor vai ser diferente. Mas se prepare que vai ter inimigos, viu? Mas não se preocupe com isso. Deus falará através da sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Viu como fica bem fácil nós orarmos uma hora com esse modelo de oração? Quem quiser, eu posso lhe mandar no seu WhatsApp o esboço para você pegar o modelo aqui, porque daqui está bem explicado que eu anotei e gastei horas para anotar tudo isso. Horas. Se alguém quiser, eu vou tirar uma foto e lhe mandar para você ter um princípio até você se adequar e tomar isso para a sua vida. Muito prático, amado. Você vai ver que você vai orar mais de hora quando nós começar a aplicar essas formas e outras formas que o Senhor tem dado à sua igreja. Nós viveremos coisas poderosas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, oramos a Ti nessa noite. Queremos agradecer, Senhor, por o Senhor nos despertarmos, ó Deus. Queremos viver um grande avivamento como o Senhor tem prometido. Mas é necessário nós aprendermos os princípios desse avivamento. E tudo começa através de oração. Tudo começa, Senhor, através da oração. E nós pedimos ao precioso Teu Espírito Santo, nos dê força, nos dê fervor, nos dê graça, nos dê sabedoria. Abra nossos olhos para compreender a Tua boa e perfeita vontade para nossas vidas. E a Tua palavra nos diz, Senhor, a Tua palavra nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito Santo nos ajuda a orar e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Nessa corrida de oração, ó Pai, pedimos sem sombra de dúvida o auxílio do Teu Espírito Santo, para que então possamos orar com eficácia. Não é simplesmente abrir a boca, Senhor, mas a Tua palavra nos diz que temos que saber orar de maneira certa e orar conforme a Tua palavra nos ensina. Meu Deus, todos aqueles que têm nos ouvido, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha dar a eles um espírito de oração, um espírito de súplica, Pai. Dá um espírito de oração para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor. É o Teu Espírito Santo que promove o avivamento no coração pessoal de cada crente. E cada crente é uma brasa do Senhor. E quando as brasas se ajuntam, se tornamos uma labareda na Tua presença. E nessa noite pedimos, nos ajude a soprar todos os dias sobre essa brasa, para que o fogo não se apague. E todas as vezes que essas brasas se reunirem, Senhor, que os lugares venham a tremer. Que possamos, Senhor, tremer os lugares, ó Pai, através da oração, Senhor. Pois, ó Deus, não há algo mais poderoso do que uma igreja que ora. E nós queremos continuar, perseverar na oração, Senhor, subjugar nossa carne, ó Pai, para vivermos, Senhor, as Tuas grandezas, ó Pai. Pois o Senhor só irá usar a Tua igreja grandemente quando nós sermos quebrantados grandemente. Assim nós oramos, ó Pai, e pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço ao irmão Vicente que encoste